boa tarde, tudo bem? Nós estamos na semana do tudo vai dar certo, proclamando realmente isso, essa onda de positividade, essa onda de prosperidade para todos aqueles que nos acompanham e aqueles que nos seguem aqui pelo Instagram. Então, o nosso tema agora das 17 horas, continuando esse tema do dia de hoje, às 11 horas já teve uma live com a nutricionista Luana Zappellini, aliás, está gravada ali nos meus stories, depois você assiste. O tema desta live agora das 5 horas é fortes por inteiro, ainda fortes por inteiro, falando sobre isso aqui através do Instagram. Então, já comecei aqui, vou esperar o nosso convidado, que é o Vitor Daniel. Vitor é educador financeiro e proprietário da rede A Fitness aqui em Florianópolis, de academias. Tem, inclusive, algo bem especial nas academias, que é uma academia 24 horas, então é super inovador aqui nesse conceito. Vamos conversar com ele sobre como fazer para nós nos tornarmos fortes por inteiro. Fortes por inteiro, aí no nosso dia a dia, enfrentando esse combate do coronavírus. Então, Vitor, aguardo aí o teu pedido de inclusão. Tu tá no teu pessoal, não vai no da academia? Solicitando para participação aqui o Vitor Daniel, mas eu acho que tem que ser pelo da Fitness. Vou esperar tu dar uma mudada aí no teu Instagram. Bom, gente, a vida do empreendedor, a vida de todos nós está passando por esse momento, por esse processo de mudança. Então é muito importante que a gente se fortaleça de todas as formas possíveis, tanto em relação à saúde quanto às questões financeiras. Amanhã, o dia das lives, vai ser relacionada totalmente às questões financeiras, então acompanhe quem quer evoluir aí com seu negócio durante esse período, acompanhe. Vamos ter lives específicas relacionadas à questão financeira e hoje, então, eu trago esse impulsionamento para você se cuidar mais, porque precisamos deixar vivos os nossos negócios, precisamos que os nossos negócios continuem sobrevivendo a toda essa crise que vem aí pela frente, porque depois, né, da crise de saúde passar, a gente tem aí uma crise financeira para ser vista com muito carinho. Deixa eu convidar aqui, então, entrar. Ok, já está entrando. Bem-vindos todos que estão por aqui. Matheus, Fúvio, Thaís, Marcela, Márcio, doutora Saada, bem-vinda por aqui também. Olá, Vitor! Boa tarde. Olá! Tudo bem? Tudo certo. Agora sim, consegui conectar aí. Conseguiu conectar? Estava vindo no perfil errado? Eu estava no perfil da academia, mas estava indo errado. Vai Então entender essa internet, né? Bom, vamos lá. Bom, Vitor, primeiro quero te convidar para te apresentar para o povo, que eu sei que os que são da Fitness já te conhecem, mas talvez os que estejam me acompanhando aqui no Instagram não. Então, te apresente, por favor. Então, vamos lá, eu sou de formação professor de educação física, sou criador da metodologia Fitness, uma academia que hoje é a primeira academia de Santa Catarina totalmente 24 horas. Exatamente. Olha só, não tem desculpa, né, para não treinar 24 horas. Exatamente. Então, tá. A única coisa que realmente nos fez parar foi o coronavírus, mas nem assim a gente parou, né? A gente está aí online, funcionando online, dando conta de fazer com que as pessoas se movimentem. Mas é isso, minha formação então é como professor de educação física. Hoje eu vou trabalhando aí um pouco de professor, um pouco de empresário, um pouco de gestor. E eu diria que a minha função é cuidar das pessoas. Eu acho que essa é a função do professor de educação física e a nossa ferramenta é o movimento humano, né? É isso que faz a gente ser cientista, então é cientista de movimento humano e essa é a razão de ser aí. Exato, muito bom. Eu gosto muito da metodologia da Fitness, né? Da forma como vocês olham para o ser humano, incluindo, a gente tem aí até um projeto junto, pensando aí futuro, incluindo a saúde financeira dentro desse perfil de avaliação do ser humano. E da última conversa que a gente teve, tu ainda falavas, né, sobre essa questão da relação da pessoa com o dinheiro, quanto ela impacta, enquanto traz, inclusive, prejuízos para a saúde física das pessoas, né? É isso que vocês acreditam também? É isso, a gente costuma dizer há muitos anos que a gente entende saúde num conceito muito mais amplo. Eu costumava dizer, e agora está legitimado, né, que inclusive de saúde pública.
né? Uhum. Então a gente entende as saúdes por vários aspectos. A gente não entende saúde de forma multidisciplinar, a gente entende de forma integrativa e sistêmica, que eu acho que é um conceito que vai um pouco além, né? São várias vertentes, mas todas elas se comunicam, né, e se alinham. Então, a gente falava, te convidei para a gente conversar um pouquinho sobre saúde financeira, né? E aí Uhum. tinha um pessoal que falava, esse cara é maluco, né? O que está colocando financeiro no meio? Falou, olha, às vezes a pessoa sofre de tristeza e aí cada ponto desse tem o seu valor, né? Então, a gente percebe que às vezes a pessoa está com problema, está endividada, e às vezes o problema não está ali, está lá num problema de relacionamento, que também é uma saúde, certa forma, saúde mental, saúde emocional. Então a gente entende de uma forma muito mais sistêmica e global até, né? Exatamente. Bom, Vitor, dentro desse olhar sistêmico, né, desse olhar global, tu também é empresário, né? A gente é empreendedor, empresário, temos várias famílias que dependem aí dos nossos negócios. E esse momento de crise, ele é um momento que pega todos, né? Os fechamentos dos nossos negócios, o não saber se vamos receber no mês que vem, isso gera uma série de incertezas, uma série de dúvidas, de medos. E o medo ele tem duas funções dentro do nosso organismo, né? Ou ele nos paralisa, e eu tô vendo que tem muita gente paralisado, ou ele faz a gente entrar em ação, ou a gente se mexe e vai para alguma direção. E esse foi um dos motivos desse convite para tu vir falar para a gente sobre como entrar em ação, né? Como se mexer, que ideias que a gente tem aí para implementar nesse período em que a gente está trancadinho dentro de casa, né? Não pode ir na academia, não pode se movimentar, não pode fazer outra coisa, mas o que dá para fazer? Socorro! Socorro mesmo, né? Se ficar É. confinado não é realmente algo bom, né? Eu brinco com os parceiros aqui, às vezes eles me convidam, falam, vamos sentar para resolver alguma coisa. Eu pergunto para eles, faço uma provocação, falo, a gente não pode resolver em pé, ou caminhando, ou se movimentando? Muitas das decisões, enquanto empresário, eu tomei correndo, né? Então, saía para correr, tinha uma decisão para tomar, e geralmente tomei as decisões, eu acredito, mais acertadas, né? E sempre com componente exercício físico. Eu não acredito numa dicotomia corpo e mente, eu acho que as duas coisas são juntas, elas são unidas, e nenhum é mais do que o outro. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente não ficar parado, né? E parece estranho falar para não ficar parado, né? Hum? Porque no momento que a gente está em confinamento, e ao mesmo tempo a cabeça não para, né? A gente está pensando o tempo inteiro, vem o medo, vem a ansiedade, vem uma série de coisas aí que estão rondando. Então, eu acredito muito, então, que a gente se movimentar, não ficar parado, é fundamental para a gente ver uma luz no fim do túnel. Eu costumo dizer sempre que a nossa ferramenta, ela fala, professor é psicólogo e tal. Às vezes as áreas se confundem um pouco, né? Eu não acredito nisso. Acho que o próprio, por exemplo, da educação física da minha área é movimento humano. E sempre que alguém tem um problema, eu percebo, eu vou sair para dar uma caminhada, para pensar e tal. E geralmente sempre volta com algum tipo de solução. Se não volta com solução para aquele problema, pelo menos volta um pouco mais tranquilo. Então, eu acho que é fundamental, é óbvio que a gente tem uma série de perguntas. Eu acredito, sou otimista, acho que o governo vai dar algumas. Ah, continuar falando Travou? que eu preciso de água. Já volto. Tranquilo. Eu acho que o governo vai dar, é obrigado a dar uma série de respostas, precisa dar um incentivo, principalmente para micro e pequena empresa nesse momento. Mas, acima de tudo, acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Eu acho que nesse momento, quem está um pouco melhor aí no cenário, que tem um pouco mais de aporte, eu acredito um pouco na solidariedade. Não acredito de forma ingênua, mas acho que é inevitável, né, a gente, de certa forma, se unir e achar uma solução. Por exemplo, aqui do setor de academias, a gente já tem conversado com outros gestores e a intenção é a gente se unir realmente em prol de algo que é coletivo, né? Não, lógico que nesse momento a gente não tem grandes soluções, mas eu acredito que elas virão
no entendimento conjunto coletivo. Exatamente. E não, isso não está acontecendo só nos setores das academias, né? O nosso setor, que é da contabilidade, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de serviços contábeis aqui em Florianópolis, participo do Conselho Regional de Contabilidade e de vários movimentos relacionados ao empreendedorismo. E é geral, tanto essa questão de autoajuda dos nossos próprios negócios, quanto a preocupação com o negócio dos nossos clientes, né? E por a gente atender, obrigada, por a gente atender uma série de empresas diferentes, a gente está acompanhando o sofrimento de cada uma delas. Nesse momento, temos poucos negócios que não foram afetados. Aqueles que continuam trabalhando em delivery, com os comércios abertos, mas os demais estão realmente nesse momento de ponto de interrogação, sem saber aquilo que vai acontecer daqui para frente. E claro, isso é para todos. O nosso tema aqui é ser forte nesse momento difícil, para justamente a gente entender que existe alguma possibilidade de cuidar do corpo e da mente, saindo um pouco desse foco coronavírus e ficar preso aí nessa questão. É isso, né? Exatamente. Eu acho que o ser forte e ser resiliente, talvez, né? É uma palavra que seja fundamental nesse momento. Está todo mundo no mesmo barco, né? Uns um pouco mais tranquilos. Acho que ninguém está tranquilo, mas assim, um pouco mais tem, de certa forma, fez o seu caixa ali. Sim. E outros um pouco mais complicados nesse momento. Eu percebo que como é uma coisa coletiva, né? Eu acredito e até peço que os governos façam a parte deles, né? Principalmente eu estou aguardando agora a companhia de energia elétrica, a companhia de água se manifestarem, não só para as famílias que têm mais dificuldade, mas também para as empresas, eu acho que para todos, de uma forma geral. Mas assim, em 2014 falava que a gente passou por uma crise, né? Eu passei por algumas assim ao longo dessa história, que é um pouco mais velho como eu, passou também, pegou um finalzinho ali daquela época de inflação, né? Onde as coisas era remarcado os preços o tempo inteiro. Então hoje a gente tem de certa forma um pouco mais estável a economia. Por mais que o dólar está lá nas alturas e tal, mas é um outro cenário. Em 2014 tinha um colega que falava, olha, essa não vai ser a última crise. E a gente vai aprendendo com as crises, né? Só não se imaginava que seria uma crise, né? Mundial e por conta de um vírus, né? A gente imaginava uma crise econômica, uma crise financeira e tal. Sim. Então, eu acho que a coletividade agora, nesse momento, precisa pensar em saúde. Eu acho que é a primeira coisa, né? Sim, a gente falava isso só da boca para fora. A primeira coisa é pensar em saúde. Se a gente pensar em saúde e mesmo nos seus cantinhos, cada um nas suas casas, mais unidos, eu acho que a gente vai passar por essa fase. Eu vi aí os supermercados, né, desabastecidos por um certo tempo, então as pessoas estocaram. Agora acho que é o momento de olhar para o próximo, olhar para o vizinho, olhar para... Né, o fundamental é a gente garantir as necessidades básicas. É perguntar, ontem mesmo eu saí para salvar 2 que já nem são mais funcionários, mas que estão nessa fase aí. Eu acho que isso é fundamental agora, nesse momento. A gente realmente se dá as mãos. É engraçado, né? Porque é uma coisa que o dinheiro não consegue vencer. A gente faz uma reflexão que é preciso, sim, investir em ciência. Ela é fundamental, né? Arma nenhuma vai acabar com esse... Né? Aí temos grandes potências aí. Os Estados Unidos, por exemplo, tem armas nucleares e tal. E isso não vai resolver o problema. Então, acho que o esforço coletivo, nesse momento, que é fundamental. E tem 3 coisas, na verdade, que eu acho que são fundamentais nesse momento, que eu destacaria. Eu acho que além de vender o peixe, que a gente não está vendendo nada nesse momento, né? Mas exercício físico, alimentação e o que eu vou chamar de conexão com o divino. Seja ele qual for, seja com o seu eu interior, o que acredita-se, mas eu acho que isso é fundamental para melhorar, inclusive, a imunidade. É algo meio subjetivo, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente tem vários trabalhos afirmando que isso é positivo no sentido de melhorar. Meu fone já foi aí a bateria.
foi. Mas Mas dá pra... melhorar a imunidade do ser humano. Então, acho que essas três coisas são fundamentais. E as reflexões acerca disso, acho que a gente nessa live não vai conseguir dar conta de tudo, né? Mas a gente tem algumas reflexões muito importantes, né? Quem são as pessoas que estão sofrendo com isso? Por que elas estão sofrendo? Né? Por incrível que pareça, são os mais idosos, as pessoas que têm aí problemas, né, de comorbidade, como diabetes, como hipertensão, que são, de certa forma, coisas relacionadas ao estilo de vida. Sim, exatamente. E a gente tem aí os seus 30 dias ainda até chegar no pico dessa enfermidade para cuidar desse planejamento de estilo de vida, né? Quer dizer, se antes era uma coisa, eu deixo para depois, não é importante, agora é fundamental. É saúde realmente em primeiro lugar. Sabe que ontem eu estava acompanhando uma live no YouTube com o Marcelo Germano e outras pessoas que falam para empresas, e teve um deles que comentou que agora é a época que acabou as desculpas, né? Então, porque ninguém tem mais a desculpa de que eu não vou fazer isso por causa daquilo, que eu tenho que dar conta disso, daquilo. Não, acabou as desculpas. Se as empresas estão com problemas, vai ter que encarar agora de frente, vai ter que achar a solução. Eu acho que é muito parecido com isso que tu estás falando, né? Se eu chego até agora com uma qualidade de vida ruim, com um estilo de vida ruim, ok, acabou a desculpa, agora não tem mais desculpa. Ou você se cuida, ou você se cuida. Porque se tivesse se cuidado antes, estaria com uma imunidade melhor. Se tivesse cuidado antes da sua empresa, talvez tivesse uma reserva financeira. É muito parecida essas duas questões. Exatamente, exatamente. Eu acredito muito também no universo, sabe? Eu acho que o planeta precisava parar, de certa forma. Eu não sei se é otimismo demais, mas eu percebo o ar um pouco mais limpo, né? A energia fluindo um pouco melhor, um pouco mais leve. Incrível, né? As pessoas antes, elas às vezes estavam próximas, mas cada um no seu WhatsApp. Agora as famílias estão cada vez mais próximas, né? Sim. Dentro de casa. Até esses dias teve alguém que me falou, falou, olha, eu acho que é uma brincadeira de redes sociais. Falou, nossa, eu vou falar uma coisa para você, eu tô conhecendo meu marido agora, a gente está se conhecendo, até que ele é legal. Né? As pessoas não tinham essa proximidade. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu sempre falava, né? Tem uma funcionária nossa que está lá na Austrália, falou, olha, quando você for para lá, você mora do lado da casa da sua avó e você não vai lá visitar. Quando você estiver do outro lado do mundo, vai começar a sentir saudade. Né? E a gente corria atrás de gerir empresa, né? De melhorar o caixa, de fazer gestão financeira, uma série de coisas. E isso tudo ficava para depois, né? Agora, quer dizer, a gente está impedido, de certa forma, de visitar essas pessoas que são, né? São tão importantes, né? Às vezes falar um eu te amo ali, né? É uma coisa tão complicada e agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Então eu faço uma reflexão de se isso também não tem, de certa forma, um porquê de ser assim, né? Nós vamos ficar em um tempo de quarentena, e quarentena são 40 dias, não são 15 nem 7, né? Exatamente. E quarentena acho que tem mais a ver com outro tipo geralmente vírus, o ciclo é um pouco menor, né? De 12 dias. Então, fazer uma quinzena, talvez. Esperamos que, de repente, numa quinzena a gente já resolva. Se cada um fizer a sua parte, ficar em casa, a gente possivelmente diminui, achata essa curva, que é o que os especialistas estão falando. Mas agora o fundamental é o seguinte, eu não posso ir visitar. E aí agora bate a vontade de visitar, né? A gente começa a dar valor às coisas que realmente importam. Exatamente. Então, aquele abraço que a gente não pode mais dar, aquele beijo que a gente não pode mais dar. Então, isso tudo eu acho que começa a fazer um certo sentido. Né? Sim. Saúde, não como estética, mas exatamente como prevenção. Né? Como quase higienista, né? Como escovar os dentes. Saúde realmente fundamental. Quer dizer, tem pessoas agora pensando, nossa, por que eu não fui antes? Por que eu não fiz antes? Mas ainda dá tempo. Sim, né? Eu acho que a gente vai estar em casa, tem que vai estar olhar... confinado. Desculpa. Não, tudo bem. Eu acho que tem que olhar para esse momento como uma oportunidade, né, que o universo, que Deus está nos dando para olharmos para aquilo que realmente importa, para aquilo que é essencial e como possibilidade da gente se transformar e cuidar daqui para frente, né? Não adianta também ficar com um chicote agora dizendo por que eu não fiz, se culpando e por aí afora, mas olhar para isso como uma oportunidade.
Exatamente. Acredito numa outra coisa, sabe? As pessoas vão começar a comer melhor, obrigatoriamente. Exato. Né? Não dá mais para pedir fast food. Vai ficar o dia inteiro, todo dia comendo Olha, fast food. até Pessoas... dá, porque fast food tá trabalhando, tá? Delivery tá atendendo, então até dá. Até dá, né? Mas aí é uma questão econômica, né? Sim, E aí exato. vem... Eu sou de uma época, é engraçado, né? Acho que você vai me acompanhar nesse sentido. Pelo menos eu, acho que sempre fui de classe média, né? E a classe média antes era uma classe média que não tinha esse acesso. A gente tinha no máximo uma vez aí no mês ou 2 vezes no ano que a gente saía para comer fora de casa. Sim. Com essa linha mais workaholic, né? O Brasil acabou copiando até, enfim, globalizou, né? A gente passou a comer mais fora de casa. Na verdade, a gente começou a comer em casa, o evento é comer em casa, né? E não mais na rua, é o cotidiano, é o normal. Então, eu acredito agora que as pessoas vão preparar a comida, vão ter essa organização, e eu acho que... Opa, perdão. Alguém me ligou aqui. E aí as coisas começam a mudar, começam a fazer sentido, né? A gente tem ouvido falar bastante, aí a gente já fala bastante, né? Que a primeira defesa do organismo começa lá no intestino, né? E aí, né, o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, como é que está essa organização? Então eu acredito muito que a gente venha a mudar um pouco o cenário nesse sentido, principalmente aqui no Brasil. Exatamente. Daniela está dizendo aqui que refrigerante era só no final de semana, nos tempos dela. Nos meus também, a Coca-Cola, né? Daquela de vidro ainda. E hoje a gente voltou para esse patamar de nem comprar mais refrigerante em casa, né? Então acho que a gente vai amadurecendo. E a grande questão, hoje de manhã eu conversava aqui numa outra live com a Luana Zappellini, que é nutricionista, e ela falava justamente sobre isso, né? Sobre cozinhar em casa, sobre olhar os nutrientes como fonte de energia para o nosso corpo. E que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa cuidar. E tu trouxesse esses 3 pontos, né? O exercício físico, a alimentação e essa conexão com o divino faz todo sentido, né? Exatamente. Ontem eu ouvi uma live de um médico falando exatamente sobre isso. Um médico, cardiologista, um dos fundadores do INCOR. Né? E ele, na verdade, falando dessas conexões, né? Não necessariamente nesse sentido que eu falei, mas eu fiz a minha análise, né? E ele falava de uma religião em si, mas é essa conexão. As pessoas... Faltava um pouco isso, sabe? Eu acredito que os valores também estavam se perdendo, né? E o mais engraçado é que, assim, eu acredito na ação em si, né? Não acredito que faça sentido você fazer o bem dentro de lugares, não que não possa, né? Os templos e tal. Mas hoje a gente não pode ir nos templos. E no final das contas, fazer o bem está em fazer, na verdade, fora dos templos, né? É a solidariedade fora desse, que eu acho que faz muito mais sentido do que de repente estar em um lugar, quer dizer, eu acho que tudo tem um porquê de ser nesse momento. E a conexão acho que vem daí também. É verdade. A Kelly está trazendo uma reflexão aqui interessante, né? Ela diz que talvez as pessoas mudem esse ritmo de olhar para a alimentação e isso se torne um hábito, mas que essa questão dos valores, ela tem dúvidas se depois, quando tudo voltar ao normal, se não vai entrar num ritmo tão desenfreado que a gente vai acabar perdendo a noção das coisas, né? Do que realmente importa, e aí vai voltar para essa questão novamente. Eu acredito, Kelly, que a partir do momento em que a gente vive na pele realmente, um aprendizado, ele é mais perene. A gente não está vivendo uma coisa na teoria. Se fosse somente teórico, né, nos livros e tudo mais, uma palestra, eu vi aquilo, a pessoa disse isso, até tudo bem, mas a partir do momento que tu sente na pele essa necessidade de conexão com outras pessoas, essa necessidade de conexão com o divino, a necessidade de ajuda, seja de ser ajudado ou de ajudar, eu acho que isso muda a nossa mente, muda os nossos neurônios e as próximas gerações também vão ser afetadas. Eu penso isso. O que é que tu pensa sobre isso, Vitor? Eu acho que... Bom, legal a pergunta da Kelly, né? A reflexão, na verdade.
E a primeira que eu faço, assim, voltar ao normal. Será que o que a gente estava vivendo era normal? Eu acho que não era o normal, né? Aquilo não pode ser normal. Volta ao normal algum dia? Depois disso? Eu acho que em educação física a gente fala que é a homeostase, né? Que é o ponto de equilíbrio ali. A gente não estava no ponto de equilíbrio, a gente estava desequilibrado. Então acho que a gente tem a primeira chance de equilibrar esse negócio aí e mudar esse ponto de equilíbrio. Eu acredito que mude sim, porque é uma questão mundial, né? E isso me permite até a expressão, eu acho que a gente ganhou um tapa na cara. Né? A gente estava discutindo se aquecimento global era ou não era, se era, enfim. E aí, de repente, vem um negócio desse e muda completamente e fala, olha, vocês têm que olhar para o planeta, porque senão o planeta faz, né? Tem a lógica do planeta que, assim, ele vai entrar em equilíbrio se a gente desequilibrar. A gente está numa geração agora que chama geração os millennials, né? São os millennials. E realmente a gente tinha uma dificuldade. Quem faz recrutamento e seleção, esse povo tinha um olhar, um olhar próprio e muito individualista, né? Eu percebo isso pelo menos, e alguns especialistas também falam. E aí, agora não tem como ser diferente, né? A gente vai precisar olhar uns para os outros. Essas pessoas vão começar a levantar a cabeça e falar, olha, tem gente aí do outro lado. Né? E não é só tecnologia. Tem uma consciência coletiva e uma energia coletiva que a própria física quântica já dá conta, né? A gente chegou num ponto que já não consigo mais explicar o que é divino, o que é ciência. Né? Então a gente está numa linha muito tênue aí, que eu acho que começa a modificar um pouco as questões e é preciso esse olhar sim. Então acho que mesmo que a gente não queira, é inevitável, senão a gente vai ter uma segunda chance ou talvez uma finalização desse processo. Exato, tem algumas teorias que falam, inclusive, que a gente só consegue sair de uma crise quando de fato aprendeu sobre a crise. Enquanto isso, o ser humano continua ali dentro, né? Então, eu acredito que a gente vai tirar muitos aprendizados e a gente vai conseguir superar tudo isso quando todos tiverem aprendido, né? Como lidar com a vida, como lidar com o universo, como lidar com o mundo, como lidar com uma situação como essa, né? Exatamente. Aprofunda essas reflexões, né? A gente saiu um pouquinho do... Ficou profunda, gente? Manda pergunta aí pra gente responder. Vitor, vamos pensar uma coisa prática agora, para quem está nos acompanhando. A gente refletiu aqui bastante, eu acho que são reflexões aqui muito importantes. Alice, travou um pouquinho, não consegui entender. Tá, eu acho que a gente precisa realmente pensar em tudo isso, né? É uma reflexão filosófica, digamos, da mente, esses pensamentos, para saber até onde que a gente está. E, ao mesmo tempo, a gente precisa também de ações práticas, né? O que fazer de ação. Eu sei que a academia está promovendo uma série de aulas, aí eu que falasse 3 pilares, né? Exercício físico, ali, essa conexão com o divino. Aí tem a praia de vocês, que é o exercício fazer. Às vezes as pessoas daí estão estabelecendo rotinas diferentes, né? Do não fazer nada, do ficar o dia inteiro jogando no computador, ou então ficar na internet. Vamos lá. Travou a imagem um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Tem a ver com rotina, né, de exercício físico. Vocês estão me ouvindo? Estão me escutando? Não? Vou tentar mexer aqui, ver se eu consigo. Olá, segunda parte aqui desse vídeo ao vivo. O Instagram, internet me boicotou aqui. Não sei o que aconteceu com a gente. Vou esperar o Instagram notificar todos aqui de volta. Notificar Vitor e tudo mais. Vamos ver. Opa, o pessoal já está começando a ser notificado. Vamos ver. Vitor, entre no perfil da Fitness. Esse é o teu pessoal. Vamos continuar no outro. E
a gente já volta aqui então a conversar. Bem-vindos, bem-vindas. Segunda parte então dessa live, o Vitor vai trazer ações práticas. O que fazer agora nesse momento aí difícil que estamos vivendo. Deixa eu chamar aqui Vitor de novo. Só aguardar aqui. Opa, voltou? Voltou. A internet nos boicotou aí. Não temos controle 100% sobre tudo. Acredito que eu entendi ali a sua pergunta. Ações práticas e rotina, né? Isso, exatamente. Como estabelecer uma rotina que vai nos proporcionar saúde nesse momento? Eu acho que a maior resposta você já deu, né? Precisamos estabelecer rotinas. Tá. Acho que isso é o fundamental para permanecer vivo. Né? As crianças saíram da escola e os especialistas já dizem, precisamos estabelecer uma rotina para essas crianças. Hora de acordar, hora de dormir. As rotinas são importantes. Uma rotina de exercício físico, seja ela qual for, o fundamental é a rotina. Quantas vezes por semana? Todos os dias. A gente está em casa fazendo o que não dá para permanecer parado. Né? Eu preciso fazer com que essa circulação sanguínea mesmo, ela flua ao longo do corpo, ela precisa fazer as trocas. Né? O pulmão não é só responsável por troca gasosa, por troca de sangue, é por troca gasosa. Então, o pulmão tem uma série de funções. Se eu não estimulo a circulação, esse pulmão também fica deficitário. Então, exercício físico é o primeiro exercício respiratório. Né? Criar rotinas que tenham mais de 30 minutos, pelo menos 30 minutos por dia. Né? A gente ouvia antes de tudo isso acontecer, às vezes tinha uma pessoa que trabalhava, por exemplo, com um trabalho mais pesado e tal. Mas eu já faço exercício, mas você não faz durante 30 minutos ininterruptos. E aí o que acontece? A minha saúde pulmonar não é exercitada. Então a gente precisa dar conta de exercitar isso. Durante uns tempos para cá, dentro da própria educação física, estabeleceu-se rotinas, exatamente por conta do trabalho, daquela loucura, começou a estudar rotinas que eram menores de trabalho, como HIIT, exercício de alta intensidade em 15 minutos, em 13 minutos. Ótimo para queimar gordura quando a gente estava preocupado com estética, por exemplo. Mas isso não dá conta de resolver a questão aeróbia, pulmonar, de melhora de ventilação. Então, é fundamental agora que a gente crie essas rotinas e que você se sinta, de certa forma, ao final de cada exercício, cansado, simples. Que você se sinta ofegante, um pouquinho ofegante pelo menos. Né? Isso vai mudar de caso para caso. Por exemplo, sentar e levantar para uma senhora de 80 anos já é um trabalho aeróbico, fazer isso 10, 20 vezes, 30 vezes, né? Na intensidade dela. Para o jovem... E ela pode fazer isso no sofá. Exatamente. Então a gente vai melhorando essas rotinas ao longo do dia. A fitness está com uma série de aulas, mas não é só a fitness, tem uma série de aplicativos, uma série de outras academias. O fundamental agora é a gente procurar estabelecer um lugar, bom, eu vou seguir isso aqui. Isso aqui, de certa forma, vai de encontro ao que eu acredito, né? A gente vai para os profissionais para orientar, enfim, por WhatsApp e tal. Mas, pô, isso aqui faz sentido para mim. E fazer aquilo rigorosamente, é igual tomar banho, lavar as mãos, né? Precisa criar esse hábito e fazer. Isso é que vai modificar o estilo de vida. A alimentação, todo santo dia, aquela alimentação regrada, rigorosa, frutas, verduras, legumes, né? Carboidrato, pouco carboidrato, principalmente quem tem diabetes descompensada. A gente vai falar sobre isso durante a semana. Eu tenho também uma live com o nutricionista amanhã. Legal. E falar sobre saúde do intestino, saúde hepática, saúde renal, como é que faz isso, como é que a alimentação dá conta disso junto com o exercício físico. Eu acho que isso é fundamental para a gente dar conta de melhorar a saúde nesse momento. E quem sabe, eu tenho esperança que o Brasil dê assim, a sua contribuição e que dê uma lição, de certa forma. Eu quero acreditar nisso. Não por conta das ações governamentais, mas por conta das ações individuais, locais e ao mesmo tempo coletivas, né?
Exato, até porque nesse momento não dá para colocar a culpa em terceiros, né? Não dá para esperar que sejam os terceiros que tenham que resolver as nossas questões. Nesse momento, cada um é responsável por não sair de casa e por fazer a sua parte. Essa questão da rotina eu acho bem interessante, porque parece que ela ficou meio louca aí nos últimos dias, né? Porque a gente já tinha uma rotina estabelecida, né? Levar as crianças para a escola, eu pelo menos, né? Leva para a escola, volta, dá almoço, trabalha de manhã, trabalha à tarde, vai para casa à noite. Então, eu tinha uma rotina assim de quem trabalha em escritório, de quem atende e tudo mais. E de repente, opa, parece que num passo de mágicas evaporou. Qual é a minha nova rotina? Eu ainda não estou certa de qual rotina que eu vou estabelecer, mas eu preciso estabelecer, inclusive, horários para me organizar. Qual é o meu horário de acordar, qual é o meu horário de dormir, horário de fazer a minha atividade física. Isso precisa estar muito mais claro para que eu tenha essa questão de tranquilidade também. É por aí, Vitor, questão de colocar, inclusive, horário, mesmo que as pessoas estejam trabalhando nas suas casas nesse momento ou não estejam trabalhando? Tá ruim ali, travou, mas eu acho que eu entendi. Tá. Eu acho que, bom, para quem tem rotina, você é uma pessoa que tem uma rotina muito bem estabelecida, né? De dar inveja, inclusive, né? Muito organizada e tal. Não é à toa que é a nossa coach financeira aí, né? Responsável pela prosperidade aí para ajudar muita gente. Vamos lá. Então, acho que a gente tem 8 e 80, né? Quem tem uma rotina muito bem estabelecida e organizada tem dificuldade em mudar a rotina. E agora não tem jeito, vai ter que mudar a rotina. É uma nova rotina. E como é que eu faço isso? Como é que eu vou planilhar esse negócio, né? Quem não tem rotina, obrigatoriamente precisa entrar na rotina agora. Quer dizer, precisa estabelecer uma rotina. Isso é fundamental para a sobrevivência nesse momento, né? Estabelecer uma rotina. Mudar ou estabelecer uma rotina de verdade. Então, não sei se era essa a linha da pergunta, sim, mas rotina é a palavra. Isso que eu falei, você respondeu. Rotina é a palavra, né? Tanto a de lavar as mãos, tem coisas até que eu acho que a gente, o pessoal fala, você fala muito isso, né? Tem que pensar fora da caixa, né? Fora do efeito manada. Então, tudo que a gente pode fazer de rotina, eu acho que é fundamental nesse momento. E coisas, não só lavar as mãos, né? Por que só lavar as mãos se você pode tomar banho, por exemplo, né? Quando chega em casa, né? Você sai e tal. Então, eu estabeleci isso, falei, olha, eu tenho sugerido às pessoas, olha, tomem mais banhos, né? Por que lavar? Por que só lavar as mãos se não tem que lavar o rosto? E assim, vamos falar de vírus novamente? Vamos, transmissão é por mucosa, né? Então, preciso lavar essas mucosas, olho, nariz, né? Boca, enfim, isso precisa estar higienizado o tempo inteiro. Isso precisa rotina, né? Quantas vezes por dia, né? Exato. Acho que isso é fundamental nesse momento, assim, criar rotinas de exercício, de alimentação, de higiene, né? E enfim, acho que global, como um todo. Acho que é uma forma de se blindar realmente, passar esse período de crise da melhor forma possível, né? Quero compartilhar com quem está nos acompanhando que essa semana vai ter aqui no meu Insta, então, todos os dias, 2 lives por dia. Então, amanhã vão ser sobre negócios, sobre empreendedorismo. Se você está interessado nesse assunto, vem com a gente. Na quarta-feira vão ter 2 especialistas. Amanhã, na quarta-feira, mais 2 pessoas falando sobre essa conexão com o divino. Esse manter a fé, ter fé em Deus, fé na vida, enfim. Esse tipo de crença, seja ela qual for, né? Mas ela fortalece o nosso sistema imunológico e nos faz acreditar que a vida é positiva. Isso traz prosperidade também. E depois, na quinta, é novamente sobre negócios, né? Voltando ao tema, que é o meu tema principal aqui. Mas na sexta-feira a gente já tem que me programar para, junto com ela, estabelecer a minha nova rotina aqui de quarentena. E às 17 horas é sobre como trabalhar home office. Então, quem se interessar aí pelo tema, vem com a gente. E eu sei que vocês estão aí com vários horários de live ao vivo aí na academia, né, Vitor? Então, conta para nós um pouquinho também sobre qual é a programação de vocês ao longo da semana. Então, vamos lá. Bom, eu depois dessa live faço, inclusive, uma aula, né? Aqui de... Eu vou botar... professor.
Viro professor novamente, né? Eu chamei até por uma coisa que é inédita, que é a gente, na verdade, uma brincadeira aí de fazer aula daqui a pouco de trampolim sem trampolim, né? Sem cama elástica. Então, nós vamos brincar um pouquinho disso. A ideia é exatamente isso, trazer uma aula aeróbica e exercitar o povo. Então, a gente também vai ter uma live todo dia às 17 horas, amanhã com o nutricionista, na quarta com o professor de educação física, com o Eduardo, na quinta com a psicóloga da academia, a Letícia, e na sexta com outro companheiro que também é professor de educação física, mas que já viajou o mundo inteiro, que leva as pessoas para fazer travessias pelo mundo de natação e que acabou de vir nessa pandemia, ele estava lá fora, né? Chegou agora no Brasil, está de setentena em casa, então ele vai dar a sua contribuição também, um cara que fala muito sobre energia, sobre essa conexão com o divino. Que legal! Né? E que eu acho que é fundamental, meditar é fundamental nesse momento, né? E de preferência de forma coletiva, em casa, com a família inteira junto, né? Exato. Transcendendo isso. E a gente vai ter, eu vou, depois de toda a live, né, às 18 horas, uma aula diferente. Amanhã é Step, na quarta uma aula de Combat, na quinta uma aula na quinta acho que é Jump novamente, e na sexta uma aula surpresa aí, que a gente vai fazer uma enquete, a melhor aula a gente dá na sexta-feira, a gente vai fazer na sexta-feira. Se eu for aprovado, né, porque eu já estou aqui uns 10 anos sem dar aula, mas hoje a causa é maior do que a procrastinação, então estamos de volta aí. Muito bom, muito bom. Vitor, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. E reforçar aí a importância de tudo aquilo que tu trouxeste para quem me acompanha aqui no Instagram, para quem está junto com a gente nessa live, com o Divino, para que a mente e o corpo estejam sãos. Quero deixar aí a palavra final para te despedir e dar as considerações finais aí, para a gente encerrar. Para dar tempo de eu botar o meu tênis e a minha roupa e pular junto contigo. Opa! Eu que quero agradecer a oportunidade, né, esse convite. Dá até para ficar nervoso de fazer uma live com a Marlise, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Então, agradeço muito o convite e fico lisonjeado. Espero que a gente possa fazer novos bate-papos desse e que possa realmente servir, né, para realmente mudar essa realidade, para que a gente possa atravessar isso transformar esse rio gigante, né, num riachinho e a gente poder atravessar com tranquilidade. É isso que eu espero, falando otimista aí. É isso aí. Eu também espero, por isso o título da minha semana é Tudo Vai Dar Certo. Então vamos juntos semear essa prosperidade, desfocar um pouco do tema coronavírus e trazer aqui soluções práticas para o nosso dia a dia. Obrigada, tá, Vitor? Até a próxima. Amém, namastê, gratidão. Vamos marcar outras oportunidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.